menos, né? Então vamos lá, o nosso primeiro milagre no ar. JP, põe na tela aí, garoto, ó, vamos ver. Olha só que maravilha! Flamengo e Libra, divisão do bolo de TV. Total do contrato. Aliás, esse negócio de dividir bolo não é comigo, não, cara. Se tiver bolo, já era, é meu. Olha aí, total do contrato: 1.101 milhão. Que massa, acorda, filho. 1,170 bilhões. 200 milhões do pay-per-view, a divisão de audiência válido até o ano passado. Presta atenção nisso, ó. Audiência meio a meio para cada clube por jogo. Eu já não entendi isso aqui, mas vocês vão me explicar porque vocês são claros. Vocês são os craques, né? Flamengo, 11% do bolo, o total do Flamengo seria 160 milhões. A proposta da Libra é Flamengo menos 22% do bolo, o que aumentaria para 200 milhões. A meta do Flamengo, 37, menos não, né? 37% do bolo, que daria 250 milhões. Milhões aqui para lá, a gente é justa, né, Rodrigo Matos? É isso aí, Marcini. Bom, a gente está voltando a um assunto, né? Que a gente deu a informação primeiro lá atrás, que tinha uma briga e tinha uma disputa ali do Flamengo com a Libra relacionada a essa. Especificamente ao critério de divisão de audiência, né? O critério de divisão de audiência. Então a gente publica aqui os números, total do contrato, que todos os números que o Marcini falou. O que a gente tinha que a gente publicou da outra vez? Que o Flamengo tinha feito cálculo e que ele ia ganhar só 160 milhões de reais, porque ele ia ficar só com 11% do bolo de audiência, né? O bolo de audiência do total do contrato dá líquido ali 290 milhões para todos os clubes da Libra, e ele só ia ficar com 11%, quase a mesma coisa dos outros. Então ele ia para 160 milhões, lembrando que ano passado o Flamengo ganhou 292 milhões. Então ia ser uma queda meio brutal de receita, né, de 130 milhões. Aí o Flamengo estava cogitando sair da Libra, uma relação muito tensa, continua a relação muito tensa. A Libra fez propostas, 4 fórmulas diferentes, pelo que eu fiquei sabendo. Como a gente vai entrar na complexidade da fórmula, aqui a gente já entraria no mundo de Nárnia, digamos assim. Tem que ter um programa só para tentar explicar a fórmula, né? Mas, basicamente, a fórmula que foi mais favorável, digamos assim, o salto do Flamengo iria para 22% desse bolo de audiência, um pouco mais de um quinto, e aí o seu valor iria para algo como em torno de 200 milhões no cálculo que o clube faz. O clube quer mais do que isso, ele quer o critério de cadastro do pay-per-view, ou seja, o que ele tem no tamanho do pay-per-view. E aí, porque o pay-per-view não é essa divisão de TV aberta e TV fechada. A lógica do Flamengo é, olha, pegam todos os meus jogos, tiram da TV aberta, prejudicam o meu critério aqui na audiência, e aí usam tudo no pay-per-view. Então, eu quero que o critério de pay-per-view seja usado também para a divisão total. É essa a lógica do clube. E aí, com esses 37% do bolo, ele iria para algo como 250 milhões, que seria algo que o clube estaria mais confortável. Porque eu perguntei, esses 200 milhões, o clube estaria confortável? Não, não estaria. Continua uma relação muito ruim entre as duas partes, apesar da proposta, de muita desconfiança. A informação que eu ouço é que no Flamengo tem-se uma certeza de que São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro se reúnem antes das reuniões oficiais da Libra e acertam tudo e já chegam com tudo acordado, e aí quando chega lá o Flamengo fica só para aprovar, porque como tem unanimidade, então fica só para aprovar as coisas, isso não só nesse assunto, outros. E do outro lado também os da Libra não querem, entendem que tem coisa assinada, que não querem atender as demandas do Flamengo. Então tem uma relação muito ruim, muito tensa, mas teve esse avanço aí, digamos assim, de umas propostas feitas pela Libra, de pelo menos uma sinalização de que pode melhorar um pouco o critério que o clube vem reclamando. Então a gente está nesse estágio, não sabe ainda, vai fechar. Isso é curioso, porque a Globo tinha que depositar o primeiro dinheiro, né? E aí ela perguntou, chegou um momento que ela perguntou assim, tá bom, mas eu deposito isso aqui com base em que critério? Já que vocês não me mandaram ainda. E aí eles deram, falaram assim, vai ter os valores igualitários, que isso aí não tem discussão, começaram a depositar os igualitários, e a Libra tem que mandar esse critério para você ter os pagamentos durante o ano. Porque só o que fica para o final do ano, de fato, como já era no ano passado, é posição do campeonato, que aí você depende da posição de fato.
Mas já era para esse critério de audiência, teoricamente já era para, antes era por exposição, já era para estar sendo pago, né? Então começou a pagar a Globo baseado ali no igualitário, ela vai começar a pagar na sequência quando a Libra enviar de fato um critério aí para essa questão da audiência. Parece Feitiço do Tempo, né? Lembra do filme da Ed McDowell e do Bill Murray? Quantas vezes você assistiu esse filme? Assim, Quantas vezes, meu amigo? porque é engraçado o que a gente está ouvindo falar cada vez mais, embora conversei com o presidente do esporte, Yuri Romão, nessa semana, ou na quinta-feira, e ele fala sobre a questão de ter a possibilidade de cada vez mais vista por clubes dos dois lados, embora eu ache que não igualitariamente dos dois lados, de avançar para ter uma liga só e para que isso dê, por exemplo, poder na discussão da arbitragem, né? Ou seja, a liga vai resolver, vai fazer o investimento ou não vai fazer investimento de acordo com o que achar que tem que fazer. E se fala cada vez mais abertamente na possibilidade de unidade das duas ligas. Mas na medida em que você tem uma discussão dentro de uma liga, porque o Flamengo vai... Eu entendo que o Flamengo tem que resolver o seu problema. O Flamengo pode ser justo, de fato, o Flamengo que tem 37% ou 40% da torcida do Brasil tenha esse valor estimado, ainda que eu faça aquelas restrições que eu fiz 2 semanas atrás Tem 20, sobre... né, PVC? A torcida do Flamengo é 20. 20%, né? É É, porque você joga para 37, na verdade, porque é o proporcional dentro do que é a Libra. É isso, né? Para explicar para as não, pessoas, tá né? certo. Algo Eu nesse tô sentido. falando em 40 milhões de torcedores, talvez, ou quantos são os torcedores, você vai fazer a conta, até porque tem uma parcela disso, de 21%, digamos, que não torce para ninguém, o que é um potencial gigantesco para você ganhar mais torcedores, inclusive o Flamengo. Mas, assim, tem uma discussão que o Flamengo tem razão, tem uma parcela de razão, isso vai desagradar outros clubes dentro da Libra, e aí você pode caminhar para uma divisão que você tenha a Liga e não tem o Flamengo dentro da Liga, o que também é uma jabuticaba brasileira. Ter duas ligas já é uma jabuticaba. Ter uma liga sem o Flamengo é outra jabuticaba. Só tem no Brasil. Mas, assim, Mas claro isso que eu é sei que o injusto, Flamengo viu, vai ganhar. PVC? Tem um acordo claro. É injusto com a jabuticaba, cara. É injusto. A jabuticaba é uma delícia, pô. Isso aí é uma casca de, né? Sabe? Você comeu É muito jabuticaba na injusto com Alemanha? a jabuticaba. Oi? Não entendi, fala. Você já comeu jabuticaba na Alemanha? Não, pô. Não, também não. Mas lá tem Mas, liga. ó, É, é. a Tem Pois PVC, é. liga. assim, eu entendi o que você está falando, mas eu vejo também uma outra possibilidade. Como os contratos são assinados, o Flamengo vai ficar nesse quebra-pau com a Libra aí, que a gente vai ter que ver qual que vai ser a solução, né? Qual que vai ser o resultado final. Mas o desenvolvimento do produto, do que pode ser para organizar o campeonato, um contrato de TV que só vai ser discutido para daqui a 5 anos, é possível entre os 20 clubes, entendeu? Porque não vai entrar essa discussão de divisão de dinheiro dentro disso aí. Eles têm que antes fazer um produto, que é o brasileiro. A gente já até comentou aqui sobre isso, né? É E isso. você citou a arbitragem, mas é a questão do gramado, é a questão e aí você vai ter essa discussão na venda de direitos lá na frente. Mas eles se juntarem para organizar o campeonato em si e preparar o produto e não a venda, porque a gente tem duas coisas aqui, né? O produto e a venda dele. Mas ninguém trabalhou o produto até agora, né? Vamos ser sinceros, a gente só discutiu até agora, todo meio dessa discussão. Então, quando eles discutirem, se eles conseguirem discutir o produto separado, acho que é possível eles constituírem uma liga com todo mundo junto, e aí depois eles vão ver a questão da venda e como é que vai ser essa divisão, porque vai ser para um contrato futuro. Então eu vejo as questões, embora eu acho que afete, concordo contigo, mas eu acho que porque até por causa dessas relações tensas e tal, mas eu acho que é possível você excluir um assunto do outro e tentar fazer eles em paralelo, digamos assim. E hoje é consensual no Flamengo que o contrato anterior, que o contrato pelo Flamengo foi assinado de uma maneira que não é benéfica ao Flamengo. É justo dizer Sim. isso? Sim, sim. Inclusive, não só. A gente está falando que é a diretoria do BAP que assumiu e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, você conversa com conselheiros que são completamente neutros, que não são nem do BAP do Landim, todos consideram o contrato muito prejudicial ao clube.
Então, eu acho que tem Mas um consenso no corpo do clube. E Mas conselheiros votaram a que favor. já estavam no conselho quando foi Sim, votado. sim. Ou seja, É. eu fiz Alguns, bobagem. não, alguns, sendo justo, alguns questionaram no dia, né? O dia teve vários discursos contra, dizendo que teve problemas e tal. Mas a maioria votou a favor, você tem razão. O corpo do conselho votou a favor. Aquelas coisas de política, né? Aprovam um negócio, aí depois percebe que o negócio não tinha sido tão bom, né? Olha aqui, ó, o Roberto Marmo. Ô Roberto, eu vou falar uma coisa pra você, viu, cara? Eu não queria concordar com você, não, mas eu tô quase lá. E ele está dizendo aqui o seguinte: a CBF é um mal necessário. Imagina esses clubes cuidando do campeonato. Seria um caos. Ó. Eu vou ficar quieto, porque senão é capaz do PVC ficar bravo comigo. Eu não quero isso, Não, tá? não é isso. É, eu Não é isso, entendo. Martini. Eu entendo perfeitamente, mas você sabe o medo que eu tenho? Esse é um pavor que eu tenho, né? Então, ó, pede 60 milhões para o Edinaldo para fazer o plano do CNM para arbitragem, que parece ser razoável, né? Pede para ele parar de pagar plano de saúde para deputado e a gente vai cuidar disso na liga. Esse é o meu temor, PVC e Rodrigo, é que os clubes metam os pés pelas mãos. Ele tem razão em uma grande parte. É possível que vocês já tenham me ouvido contar a história de quando a Federação Paulista ficava na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, quase no centro de São Paulo, e a gente entrava na sala do Eduardo José Fará. A sala do Eduardo José Fará era bem maior do que esse meu escritório aqui. Bem maior, bem maior. Só a mesa dele era quase o tamanho dessa sala que eu estou. A mesa dele. E ele tinha, numa época ali, por 99, 2000, um livro do Tomás Mazzoni sobre a história do futebol brasileiro, e ele deixava assim do lado. Aí ele falou assim: vocês ficam aí falando em ligas, e assim, eu estou vendo aqui, lendo aqui o Tomás Mazzoni. O Tomás Mazzoni conta que tinha 2 ligas, do Campeonato Paulista eram 2 campeonatos, depois do Campeonato Carioca tinha 2 campeonatos, que tinha 2 ligas. São Paulo tinha a Ápia e tinha a Liga Paulista e não sei o que lá. Esse negócio de liga não quer dizer nada. Em teoria, ele tinha razão. É que aí, no ano seguinte, ele criou a Liga Rio-São Paulo e virou presidente da Liga Rio-São Paulo. O próprio Eduardo José Pará. Mas se você for pensar do ponto de vista, não é que os clubes vão fazer a liga, não é que os clubes vão organizar o campeonato. Quem vai organizar o campeonato é uma entidade que vai se chamar liga. Se você quiser chamar de escritório, pode chamar. Se quiser chamar de redação, chama. Pode chamar de qualquer nome. Luz. Pode chamar qualquer nome. Pode chamar de Jabuticaba Games. Não, Massini Massini não. brasileira de futebol. Beleza. A questão é você ter uma entidade que a gente já tratou aqui, que trate o negócio do ponto de vista empresarial. Meu produto tem uma deficiência, porque a tampinha, muitas das garrafas que eu faço, não abre. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que resolver o problema da tecnologia da minha tampinha. Eu tenho um campeonato que o gramado é sintético num campo, esburacado no outro e natural no outro. Não pode, tem que ter padrão. Então, são essas coisas que tem que resolver. E uma empresa que se chame Perfeito. Liga tem que fazer isso. Perfeito. Rodrigo, essa questão do Flamengo e do dinheiro, você me disse que o Flamengo tem desconfiança, que os outros clubes tomam as posições já definidas e tal. Não seria possível colocar todo mundo na mesma sala, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, para que isso não aconteça? Acho que seria também, né? Mas isso está acontecendo, eles estão na mesma sala. A questão que é a desconfiança que eu estou falando, porque antes de entrar na sala todo mundo, aparentemente, segundo a desconfiança do Flamengo, sentam-se os outros clubes e decidem antes e já vem com a coisa pronta. Isso aí é a versão do clube, né? Enquanto do outro lado você tem uma versão de que, olha, está-se aqui discutindo normalmente dentro das assembleias, dentro do conselho, dentro das regras do que está posto à Libra. Então, eles têm sentado juntos, mas quando você senta junto e um fica olhando para o outro, vendo se o outro não está tentando prejudicá-lo de alguma forma, fica difícil desenvolver uma relação amigável, né? Dos dois lados, né? Mas eu concordo com o PVC de que eu concordo até não com o PVC necessariamente, mas com
ouvinte aí que colocou, né, essa questão de que a CBF acaba sendo mal necessária. Na verdade, isso sempre foi assim, né? Como os clubes nunca conseguiram se organizar, a CBF se mantém. No dia que eles conseguirem se organizar, eles vão ter o campeonato na mão. Não tem nem que a CBF não tivesse vontade, eles tomariam de qualquer jeito o campeonato. Mas eles precisam ter uma estrutura de organização para poder tocar isso, porque senão foi até dito, acho que foi pelo próprio Flamengo, quando eles tiveram aquela reunião ali que foi meio consensual no clube e tal, que não adianta pegar o campeonato CBF e fazer um caos maior do que é hoje, né? Então, queimaria o próprio filme, digamos assim, dos clubes. Mas é possível se eles conseguirem fazer de uma forma mais estruturada, porque o problema da CBF, independente se ela é bem ou mal gerida, é que o foco dela não é o brasileiro. O principal foco dela não é o brasileiro. O foco não é ela resolve as coisas do brasileiro como parte das suas tarefas, mas não é a prioridade. Até porque não é onde ela ganha dinheiro, não é. Então, quando você não tem independente de você fazer bem ou mal, quando você não tem um foco numa coisa, você certamente não está trabalhando suficientemente para torná-la melhor. E tem um ponto, Rodrigo, que é importante que você Perfeito. está falando. Aí não estou aqui como advogado dos clubes nem da CBF. Mas um argumento que vai começar a pegar, se os clubes começarem a avançar, que o Edinaldo já esboçou falar, e nesse ponto ele tem razão, é assim. Mas por que eu vou te dar tudo da receita se eu vou pegar o meu dinheiro e pagar Série B, Série C, Campeonato Brasileiro Feminino, Campeonato da Juvenil Feminino, Sub-20 Feminino, Sub-20 Masculino, Sub-17 Masculino, Sub-17 Feminino, ou seja, porque alguém vai ter que fazer o trabalho de desenvolvimento, né? Para que serve uma federação, uma confederação? Desenvolver o esporte, é difundir. A palavra que eu estava procurando é difundir. E esse trabalho de difusão, quem precisa fazer é uma entidade que precisa fazer. A Liga vai assumir tudo. Na Inglaterra, por exemplo, não vai assumir tudo. Vai ficar com a CBF essa parte. Inclusive está no estatuto da CBF. A principal função dela é o desenvolvimento do futebol brasileiro. A gente pode até discutir aqui se ela faz bem ou não, mas essa é a principal função. Está acima, inclusive, da seleção brasileira. A principal função dela é o desenvolvimento do futebol brasileiro. Você sabe que sempre que eu... um grande acordo, né? Você vai me dar um pouco de receita aqui, eu vou botar um pouco aqui, porque a seleção também é produto do desenvolvimento do futebol brasileiro. A CBF ganha indiretamente com o futebol brasileiro ser desenvolvido, mas vai ter que ter um grande, e aí falando no sentido positivo e não, mas um grande acordão, cada um vai ter essa parte aqui dentro da tarefa. É isso. E mesmo a seleção também tem que servir aos clubes, porque os clubes servem à seleção, mas à medida em que a seleção é a visibilidade do futebol brasileiro, os clubes vão... Então, assim, é claro que tem uma lógica meio... O Paulo Calçade gosta de fazer essa metáfora do táxi. Eu te dou um carro, você põe um negócio de táxi, você arrecada tudo e não me paga nada. Não, peraí. Só que tem uma lógica que enquanto houver futebol de seleções, o futebol de seleções também dá visibilidade para os clubes daquele lugar. Enquanto o grande produto do futebol da Nigéria não for o Eagles, for a seleção da Nigéria, a gente só sabe que tem futebol na Nigéria por causa da seleção da Nigéria. Então, a roda tem que girar para todo mundo ganhar.